Olá, eu sou Luciane Cuervo e venho aqui a convite da SERS, pelo qual agradeço e também parabenizo a iniciativa, né, dessas ações formativas. Eu trago um pouco essa reflexão da gente pensar das construções assim dessas memórias, dessas aprendizagens nesse momento tão atípico, tão dramático que é a quarentena, né? Então, como implementar e manter um calendário letivo, né, passando por cima de todas essas lacunas de formação e capacitação envolvendo tecnologias, metodologias, né, recursos diversos que o ensino mediado por computador exigem, né? Se evita falar e comparar com a educação à distância. Eu tenho experiência com a educação à distância na universidade há mais de 10 anos e ainda assim estamos em permanente capacitação, qualificação, né? É bastante desafiador porque quando a gente lida com a tecnologia exige uma atualização permanente, uma abertura ao novo e uma postura de receptividade e de entendimento que somos seres inacabados, né? Como diz Paulo Freire, e que é bom ser assim, que a gente precisa estar aberto. Só que nessa situação do ensino remoto emergencial, né? A gente ainda lida com questões ainda mais problemáticas, porque a gente sabe que o corpo discente, né, está com uma diversidade enorme de limitações materiais, em termos de acesso à banda larga, que é bastante precarizado no Brasil, em termos de recursos e dispositivos, né, equipamentos para o estudo, acesso a livros impressos, né, capacidade de baixar e download de todos esses materiais, enfim. E a gente sabe que o corpo docente também passa por isso, porque né, é uma carreira precarizada, historicamente precarizada, cuja remuneração não nos permite ter acesso aos recursos, né, realmente necessários, ainda mais de maneira súbita, né, que está acontecendo nesse momento. Então, eu trago uma frase do Eduardo Galeano, vou pegar minha colinha aqui e ler para vocês. A memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim mais do que eu. E ela não perde o que merece ser salvo. Então, eu trago essa frase do Galeano para a gente problematizar, talvez num dos aspectos cruciais, que seja essa necessidade de flexibilização, de transformação, de ressignificação do conteúdo. Não é possível que sigamos pressionados por calendários, por normativas, por, né, medidas provisórias, por uma série de regramentos, sigamos de modo a passar por cima dessas demandas, quando essas memórias que estão sendo construídas agora no momento de quarentena, elas refletem toda essa complexidade do momento, né? Então, os estados emocionais estão alterados, né? Já se conhece esse conceito de fadiga da quarentena, porque a gente vive num país que ainda é mais desafiador, já que não há uma adesão, uma educação da população, né? Que realmente seja num índice significativo do distanciamento social, que seja realmente efetivo. Então, a gente perdura nessa quarentena sem tempo, sem previsão, sem, né, uma estratégia efetiva e eficaz, porque ela não está de maneira convicta, já que as esferas governamentais flexibilizam essas regras de distanciamento social conforme, né, ditado pelo mercado, né? Então, o processo educativo se vê desafiado com essas enormes limitações materiais, com essa insensibilidade diante de situação tão grave e a gente não tendo espaço nem tempo de formação e capacitação, tanto dos docentes quanto dos discentes, né? E daí, enquanto gestores, supervisores, formadores de professores, também há um processo também bastante dificultado, né? Então, pelo menos assim, fazendo esse recorte pelo conteúdo, eu gostaria de contribuir para que nós pudéssemos problematizar isso e pensar, então, puxando essa frase do Galeano, o que merece ser aprendido, o que merece ser
memorizado no sentido dessas novas memórias desse tempo. Então, partir da escuta, o máximo que pudermos, ouvir nossos estudantes, ouvir suas famílias e ouvir o nosso corpo docente, ouvir as demandas dos nossos professores, tentar contextualizar os estados emocionais que estão envolvidos nesse momento, porque há um abalo, há uma situação pela qual a gente não pode ignorar e simplesmente atuar como se não estivesse acontecendo, né? Então, a gente sabe que os processos mnemônicos, inclusive, eles podem ser prejudicados, né, quando se passa por um estado depressivo, de estresse, né, e de dificuldades, quando a gente sabe que tem famílias, tanto de estudantes quanto de professores, que estão nesse momento buscando sobreviver a uma precarização financeira pela qual a sua família passa. Então, quais os significados desse conteúdo, né? E como a gente pode repensar isso nesse momento. Né? Eu fui provocada por um aluno a pensar de que maneira o componente curricular, a disciplina, os conteúdos que eu planejei, né, que eu ministro dentro da minha área, podem, de alguma forma, contribuir, né, nesse momento específico que a gente está vivendo na quarentena. Então, coloco aqui essa problematização, essa reflexão, de alguma forma tentando contribuir para que a gente siga conversando e amadurecendo algumas ideias, embora o tempo esteja, né, com essa pressão enorme em cima do processo educativo. Tá bem? Obrigada pela atenção. Seguimos em contato. Um abraço.